Olá, pessoal, tudo bem com vocês? 36º dia do tempo quaresmal. A liturgia de hoje nos traz o relato da Santa Ceia, aonde Jesus está comendo com os 12 e anuncia que entre eles um vai traí-lo. Todos ficam inquietos, querendo saber: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? E aí o discípulo amado João, que está perto de Jesus, a pedido de Pedro, pergunta para Jesus quem vai traí-lo. E Jesus conta para ele: é aquele para quem eu der o pão. Mas nessa liturgia nós temos a decisão de Judas, porque foi ali, daquele lugar, que ele se levantou para executar o seu plano de trair Jesus. E nós temos também o prenúncio da traição de Pedro. Sim, porque negar a Jesus é traí-lo. Então, Judas traiu Jesus, Pedro também traiu Jesus. É interessante que, quando Jesus diz que um deles vai traí-lo, eles todos ficam se questionando: serei eu? Serei eu? Judas é o único que não se questiona. Por quê? A decisão de Judas não é algo que foi tomado naquele momento. É algo que ele já vinha cultivando dentro dele. Há muito tempo, Judas tinha perdido a esperança em Jesus. Alguns estudiosos bíblicos dizem que Judas perdeu a esperança, perdeu o amor por Jesus na ocasião em que Jesus falou que ele daria o seu corpo em alimento. Nesta ocasião dessa pregação de Jesus, muitos se escandalizaram, muitos discípulos escandalizaram-se e foram embora. Não entenderam aquela pregação de Jesus e meteram o pé. Jesus perguntou para os 12: vós também quereis ir com eles? E Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Mas alguns dizem que ali Judas também sentiu o desejo de ir embora, mas por conveniência, por medo, sabe-se lá por quê, Judas permaneceu. Mas o amor no seu coração já havia esfriado. Mas como é perigoso a gente ficar cultivando no nosso coração sentimentos ruins. Como é perigoso a gente ficar cultivando dúvidas nos nossos corações, sem esclarecê-las, sem buscar solução. Porque se Judas não entendeu aquela pregação, se de fato foi ali que Jesus morreu dentro do coração dele, se ele não havia entendido, ele poderia ter procurado Jesus. Jesus era super acessível. Ele poderia ter pedido para Jesus explicar. Poderia ter procurado entender. Mas não. Ele seguiu, mas seguiu a contragosto. Seguiu sem amor. E isso foi esfriando dentro dele. Alguns tentam justificar Judas dizendo que ele traiu Jesus para obrigar Jesus a tomar uma decisão, porque ele achava que Jesus ia instaurar o seu reino por meio de uma guerra, por meio da força, que ele não teria entendido o reino de Jesus, o reino que Jesus veio instaurar, e quis obrigar Jesus a tomar uma atitude, e quando viu que Jesus não era aquilo que ele imaginava, que Jesus se entregou como um manso cordeirinho e que não guerreou e que não fez confusão, é que ele caiu em si e viu que, de fato, ele traiu o Filho de Deus e, não suportando, cometeu suicídio. Ele tinha perdido tanto a fé, tanto a esperança em Jesus, que ele não confiou na misericórdia. Ele se lançou no precipício. Veja, Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia, Jesus deixou Judas sentar-se à mesa com ele. Jesus não desistiu de Judas. Jesus continuou dando gesto de carinho, gesto de atenção, gesto de amor. Tentou fazer com que Judas percebesse que era amado por ele.
Inclusive, alguns dizem que o sinal de dar o pão na refeição para outra pessoa era um sinal de amor entre os judeus. Mesmo assim, quando Judas recebe o pão, o demônio entra nele. E Jesus, vendo que ele não declinara da sua decisão, diz: o que tens que executar, executa-o depressa. E Judas se levanta e sai, os outros discípulos continuam sem entender nada, achando que Jesus tinha de mandar Judas fazer alguma coisa, preparar alguma festa. E quando Judas sai, Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e o Pai será glorificado nele. Os discípulos não estão entendendo nada do que está acontecendo, né? Jesus diz que para onde ele vai, eles não poderão ir. Pedro quer ir com Jesus. Pedro diz que dará a vida por Jesus. E Jesus disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes, tu terá me negado. Antes que o galo cante, tu terá me negado 3 vezes. Mas Pedro, diferente de Judas, quando é olhado nos olhos por Jesus no momento da sua traição, ele reconhece a sua fraqueza e confia na sua misericórdia. Nós também, nas muitas vezes em que traímos Jesus, em que o negamos, em que o crucificamos com o nosso pecado, precisamos lembrar de que ele é rico em misericórdia e precisamos recorrer à sua misericórdia e precisamos voltar como Pedro voltou, arrependido, pedir perdão, mas não nos desesperar da graça de Deus, achando que nós não temos direito à sua misericórdia ou ao seu perdão. Que nós possamos neste dia fazer uma reflexão das nossas vidas. Quantas situações da nossa vida nós não temos sido como Judas, como Pedro, temos negado, entregado Jesus aos seus algozes. Façamos essa reflexão, meditemos, peçamos perdão e voltemos. Porque o nosso Deus espera sempre por nós, porque Ele é bom e compassivo, rico em misericórdia. Nunca percamos a esperança na misericórdia de Deus para com todos nós. Hoje, no livro do profeta Isaías, o Senhor diz: eu te farei luz para todas as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa salvação. Ele deu a vida porque nos ama. Ele escolheu morrer por nós para que nós possamos viver com ele na glória eterna. Tchau, tchau.